Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. 1 Timóteo 6, verso 20, que diz: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? O que Paulo quis dizer a Timóteo, eu vou tentar falar para você. Pode se assentar. Deus abençoe em nome de Jesus, toda a igreja Cenáculo da Fé. Amém. Pode sentar, filho. Deus abençoe. Irmãos, eu costumo dizer, e algumas vezes tenho dito isso, que dentro da experiência da fé, nós não temos que ficar buscando conhecimento, porque ele já foi revelado, tá? Buscando no sentido de desvendar, tá? Porque ele já foi revelado. Qual é a nossa experiência aqui? Tentar adaptar a nossa vida no que já foi determinado por intermédio do Filho de Deus, quando ele se encarnou e esteve aqui e morreu por nós. Esse é o nosso desafio, saber aonde Jesus vai entrar nisso tudo que vocês estão vivendo aí, inclusive eu, que daí é a experiência pessoal. Mas quando Paulo foi falar sobre o conhecimento revelado, ele entra num conselho a Timóteo acerca de um tal de conhecimento especial que alguns estavam dizendo ter, né? E Paulo vai com a intenção de falar isso a Timóteo com a seguinte preocupação, obviamente, de que ele e os irmãos idôneos também viessem a ser influenciados por esses ditos líderes desse movimento, que é nada mais conhecido como gnosticismo. Eu já vou te explicar mais ou menos o que é isso aí. De que esses irmãos que eram idôneos e confiáveis, crentes de verdade, viessem se render a esses apelos, a esses clamores, a esses ensinamentos que estavam longe de serem conteúdos cristãos. Conhecimento verdadeiro de fé, tá? Então você já vai pegar um textinho abençoado aí, de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, e eu já chego nele com você. E essas contradições do saber, né, de gente que diz que recebeu um conhecimento paralelo ao que foi revelado em Cristo, em suas formações, sejam elas de nível baixo ou nível altíssimo, não importa, esse conhecimento especial, segundo a história, se baseava em fenômenos do poder de se receber o poder do alto e desvendar coisas futuras, tá? A história confirma que esse movimento tinha como propósito mais ou menos o seguinte, a nível de poder: o que Jesus fez, realizou, repetir em si próprio esse acontecimento, tá? Curas, milagres, exorcismos, o sobrenatural, o poder miraculoso. Ou seja, quem era desse movimento entendia que o que aconteceu com ele podia acontecer com eles também, tá? É uma contradição, por quê? Porque a Bíblia entende que o poder é Cristo,
que o poder de Deus é Jesus, na minha vida, na tua vida. Então nós não queremos o poder, nós queremos Jesus. Porque entendemos que quando recebemos Ele, por intermédio da fé, o poder de Deus se manifesta nisso, no fato de Ele estar em nós. Agora, o que era esse movimento? Esse movimento entendia que Jesus, ele era nada mais do que um exemplo de alguém que foi dotado do poder do alto, e que se eles realmente também buscassem, eles iam ter. Você vê muito isso no movimento evangélico, de gente querendo repetir as coisas que Jesus fez, acreditando que eles receberam paralelamente esse poder de maneira individual, tá? E isso é inadmissível, porque Deus, ele não age paralelamente ao seu Filho, porque o seu Filho é o poder. Então, se você crê nele, você tem o poder de Deus. Se você não crê nele, mas quer o poder de Deus, você não vai ter. Então é uma contradição, eu estou explicando isso aqui para você. Então eu quero ter visões, eu quero ter poder de cura, eu quero ter o poder de exorcismo, eu quero ter o poder da prosperidade, eu quero prever o futuro, desvendar o futuro, etc, etc, etc. E o foco é o poder, não é Cristo. É o que está acontecendo no movimento evangélico agora. A minha sombra cura, o meu lenço cura, aquela coisa toda que vocês estão ouvindo de baboseira nas igrejas evangélicas sendo pregado. Isso era gnosticismo, tá? Eu nem comecei a falar tudo ainda. Mas só para deixar claro para você que isso não morreu. Isso continua vivo no nosso meio. Não na minha vida, mas nós continuamos lutando contra isso. De pessoas que estão querendo buscar o dote divino, dotar-se do poder divino. Sonham com isso, de serem semideuses, né, de serem anjos, ou coisa parecida. Se você tem esse pensamento, você não é crente, você não é cristão. Você é um produto da religião, tá? Porque tudo que age em torno do sobrenatural, do poder de Deus, é para firmar o acontecimento de Cristo como a coisa mais importante da tua vida. Eu não sonho por sonhar, eu não tenho visão por ter, eu não tenho revelações, profecias para me gloriar e para mostrar a você que o poder de Deus habita na minha vida. Tudo isso acontece para tornar Jesus um fato verídico, importante, tanto na minha vida como em você. Então, quando Deus me usa, não é para dizer que eu sou santo. Deus me usa para dizer a você que Jesus é verídico, tá? Então, as coisas são bem diferentes. São bem diferentes. É que nem o Macedo. O Macedo é gnosticismo. A Universal é um gnosticismo puro, atualizado para nós aqui, do que eu estou falando agora. E Paulo estava orientando exatamente a Timóteo sobre estes movimentos, que também se baseavam em suposições sobre os assuntos bíblicos, tá? De forma filosófica, mitológica e astrológica, tá? De acordo com o curso das estrelas, da lua, dos astros, vão se firmar os acontecimentos futuros da vida, da minha vida, do teu, etc, etc, etc. Então a coisa foi bem longe mesmo. Era uma espécie de filosofia e teologia, uma mistura dessas duas ideias, que Paulo estava tentando exatamente avisar a Timóteo. Isso está dentro da igreja, nós temos que purificar, tirar, arrancar esse movimento que parte da ideia de que eles estão na terra para exercer a profissão, a missão, o propósito de serem alguma coisa, tá? Que é bem diferente, eu já expliquei para você. Jesus é o foco, não sou eu, não é você. É assim que a Bíblia entende. Então, no texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, como outros textos que eu vou dar aqui a você, tá? O movimento ele era racionalista, e Paulo tenta dizer isso também nesse texto. Pode ler para mim, bem alto. Amém. Primeira coisa que Paulo tenta historicamente tratar aí, que esse pessoal que quer fazer espiritismo com o cristianismo, esse pessoal que Paulo está denunciando aí, eles eram racionalistas, que quer dizer que eles queriam falar
tratar sobre assuntos que a Bíblia não trata, responder às indagações das pessoas, que a Bíblia não tem interesse nenhum de falar. Então isso fazia com que eles usavam as suposições. A utilização da suposição é nada mais do que os homens tentando responder à sociedade coisas que Deus não tem interesse nenhum de dividir esse conhecimento comigo e com você. Tá? Então isso é um erro muito sério, que também segue em 1 Coríntios 1,17 esse alerta, 1 Coríntios 13, 8. O fato de nós irmos em busca de um conhecimento que Deus não quis dividir conosco, Ele não quis nos dar. Eu não sei se algum de vocês já teve um problema com isso, de querer realmente ficar buscando, né, perguntas que não vão te trazer edificação, não tem relevância nenhuma, não tem importância nenhuma, porque o que tem importância para mim e para você, Deus se preocupou em orientar. Ele se preocupou em tratar tudo isso por intermédio do seu Filho. É assim que a Bíblia entende. Então o que é o racionalismo? É nada mais do que um conhecimento separado da fé. Tá? São temas que são tratados que não estão ali fundamentados no que Cristo revelou, no que Ele ensinou. Era nisso que esse movimento se alicerçava, de que, começando a debater, a falar sobre esses assuntos que interessam o público e não ao Evangelho, que eles iam obter crescimento e prestígio e popularidade. É exatamente o que está acontecendo agora. Então tome muito cuidado, para não ficar buscando essas perguntas que a sociedade continua fazendo e insiste em fazer, porque eu tenho falado a você, nós temos muito mais para somar do que para subtrair na fé, muito mais confirmações, tá? Do que suposições. Então nós temos que usar o que Deus deu, o que é fato, o que é verídico, o que é real, o que é histórico, tá? E o que pode ser visto, vivido, experimentado pela permissão dele. Mas o que ele não quis dividir, o que ele não quis revelar, o que ele não quis tratar, eu como pastor não posso também dar abertura para esse debate. Mas em compensação não era o que eles estavam respeitando até o momento. Um exemplo disso, por que Deus não desce aqui? Por que Deus não tem corpo? Por que Deus também não tem parte material? Porque Deus é Espírito. Porque a Trindade são 3 pessoas. Porque o Pai é um, o Filho é um e o Espírito Santo é outro filho. Você não tem mais o que fazer não, rapaz? Pelo amor de Deus, por que você nasceu macho? Tá? É mais ou menos isso daí, são perguntas que não tem por que responder. Eu costumo dizer, peguei seu filho, vamos esperar subir no céu, lá no alto, no Altíssimo, no trono. Daí você tira essas dúvidas com o Pai. Daí você vai entrar no mérito dessas coisas que você, na verdade, está preocupado, mas em compensação há coisas fundamentais e importantes que você tem que fazer e você não pode ficar perdendo tempo com isso. A vida está correndo, o tempo está andando, e agora não está faltando muita inspiração, aliás, está faltando inspiração para mim lembrar as perguntas que me fazem aqui. Porque disso, porque daquilo, porque acolá. Por que Deus fez o homem primeiro e não fez a mulher primeiro? Outro dia me perguntaram isso daqui, né? Deus, ele é machista? É isso. Mas aí você, quando subir lá no céu, lá, você pergunta para ele, está tudo certo. Mas não deixa isso ficar na tua mente. Por quê? Porque isso não vai acrescentar nada. Porque há propósitos que foram revelados, que são importantes, e é isso que nós temos que usar. Então o racionalismo, ele não vive da fé, tá? Era esse conhecimento especial da qual Paulo alertava Timóteo, que estava dentro da igreja, de pessoas que estavam afirmando terem recebido informações do céu, do alto, das profundezas também, e que eles tinham que dividir com as pessoas, mas não eram bíblicos. Lá em Colossenses 2, verso 16 ao verso 23, Paulo também alerta outra parte desse movimento, que é a mística, no sentido de buscar, de que eles buscavam
o que eu já falei aqui, identificar e absorver o poder divino, tá? Essa coisa toda que nós estamos vendo hoje acontecendo no meio evangélico, entendeu? Quando eles não tratam de temas que o evangelho não tem interesse de falar, e isso está sendo usado demais, as versões, o que tem de versão hoje na igreja é brincadeira, isso também está pegando demais. Referências do poder de Deus na terra. Deus não tem referência de poder dele na terra, só tem um mediador, o Filho. Fora ele, ninguém presta. Você acredita que há referências de Deus na terra além de Cristo? Você é um tremendo do ignorante, porque se você vai tratar das coisas de Deus, de teologia, você tem que usar a Bíblia, não tem que usar a opinião das pessoas. Deus está usando fulano, ciclano e beltrano, evento. Até então não se pode provar nada. Eu posso estar manifestando certas coisas aqui por intermédio das minhas habilidades, que pode não ter conteúdo cristão e eu posso te enganar. Eu com 26 anos de carreira como pastor, eu cheiro de longe malaquice. Está claro que ele é Genor Duque, que olha para ele que você vê que esse cara é um tremendo de um 71. Mas tem gente que acredita que esse cara ele tem poder miraculoso, o sobrenatural no corpo dele. E é um tremendo de um comedor de arroz e feijão e outras coisas também que eu não quero falar para não me comprometer. Mas o Atos mostra que os homens receberam a dispensação, porque Cristo é o poder, porque o recurso é a fé. Nós não vamos administrar isso. Deus ele vai dividir como ele quer e agir como ele quer. Eu sou servo, eu não sou divino. Um exemplo disso: se eu oro por alguém e Deus não quer curar, porque eu falo, ele vai ser obrigado a fazer? Não, mas eu estou declarando aqui, grande porcaria. Se for levar em conta tudo que você já falou na vida, você já estava no inferno uma hora dessa. Outra coisa também que a gente vê acontecendo na igreja, o povo ficar acreditando que a palavra que sai da tua boca tem mais poder daquilo que você realiza e faz. Se você fosse atingido por tanto de coisas que já falaram contra você, você já estava morto também. O que a Bíblia entende? Que o que mais tem poder na decisão do teu futuro, da tua realidade, é o que você tem feito. Tá? É o que você tem feito, não é o que você fala ou o que falam contra você, que vai interferir no teu futuro. É a tua responsabilidade, é a tua semeadura, é o teu propósito, que é uma questão do dualismo. Nós estamos aqui debaixo de uma guerra espiritual, é o capeta do lado e os anjos do outro, entendeu? Está aqui uma divisão, um olhando para o outro, esperando quem vai atacar. Cristo derrubou tudo isso aí, filho, e definiu o seguinte: o que você planta, você colhe. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, o capeta não tem poder para nada. A chave do futuro aqui está na minha mão e na tua mão. Tem dois caminhos diante de nós. Escolha um dos dois. Escolha um dos dois, porque é baseado nisso que Deus vai te julgar. Vai me julgar. Então, irmãos, voltando para a questão mística, a dispensação do poder não pode vir sem Cristo. Jesus é o poder. E o desfrutamento da graça, ele é dividido de acordo do quanto você crê e o ama. Não está submisso à imposição de mão de ninguém, a título de ninguém, à igreja de ninguém. Lá em Roma, habita uma instituição cuja história diz o que aquela igreja é, a nível de heresias e mentiras. É um estado mascarado em forma de igreja, e eu não tenho problema nenhum de tratar sobre esse assunto, porque a história fala por si mesmo. Mas tem gente que já olha para o Papa e diz assim: não mexe com ele, porque você vai mexer com o homem que Deus elegeu. O homem que Deus elegeu para ser teu Senhor e teu Salvador é o Filho dele. É ele que você tem que amar e respeitar.
Então nós estamos tratando do quê? Do saber, do conhecimento paralelo, ou seja, Jesus não é o foco desse povo. O Evangelho não é o tema que eles querem, na verdade, buscar, entender e compreender. São coisas relativas à vida, ao pensamento humano. E a questão também do que Paulo fala em 1 Timóteo 6,20, que é a questão da mitologia, que também estava inserida nesse movimento, que emprega o sistema da mitologia para expressar a verdade de Cristo, tá? Que fugia da tradição apostólica, como Paulo fala em 1 Timóteo 6,20, um exemplo, as genealogias, tá? Como segue também em 2 Timóteo 2,13 e Tito 1,14, falando exatamente dos problemas, esses problemas que eu estou dividindo com a igreja aí, do que estava lá, e Paulo tentava exatamente, por intermédio dos irmãos fiéis, combater na vida das pessoas, né? De que elas deixassem de acreditar nas crendices, né? Nas ficções, de ouvir suposições, etc, 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 e que Jesus fosse a referência do saber de todo aquele povo, tá? É isso, a luz que nós precisamos seguir. Amém? Amém, Jesus? Tá? Porque nós temos sim condições de viver isso daqui sem perceber, tá? Desenvolver pensamentos fora de Cristo, passar a ter o sentido de querer ser mais do que Deus, de exercer ou repetir os acontecimentos de Cristo em nossas vidas sem precisar dele, entendeu? E sem falar também dessa questão aqui, que Paulo acusou em 1 Timóteo 6,20, sobre predestinação, genealogia, de que pai, mãe e antepassados decidiram, né, a minha fé, decidiram o meu batismo, me colocaram aqui dentro dessa igreja, essa coisa toda hereditária que no judaísmo era muito pregado e ensinado, como também vivido por eles. E lá no texto de 2 Timóteo 2,13, o ponto crucial desse movimento é isso que eu vou te falar aqui agora. É o fenômeno do corpo e do espírito, estabelecer a ligação entre os dois, que nada mais é do que o fenômeno mental e exterior do mundo, a questão da forma, da matéria, da existência, da aparência, da realidade, etc, etc, etc. Ou seja, discutir do que o corpo precisa, entender o que o corpo quer falar, entender os fenômenos da vida, do mundo, da história, e não a questão de compreender e discernir a vontade de Deus. O ponto crucial desse espiritismo no cristianismo era exatamente fazer esse movimento, induzir as pessoas a querer ter uma preocupação mais com a vida e com o seu processo dinâmico, do que entender e compreender a vontade de Deus de ter enviado o seu filho aqui na terra. Que é o caso de muita gente que hoje está aqui, congregado nessa igreja. É o teu problema, tá? Pode ter certeza disso. O Evangelho precisa me dar a estimativa do quanto eu vou ser feliz, do quanto eu vou ganhar e lucrar aqui. O Evangelho tem que estar adaptado a tratar e falar sobre assuntos que correspondam à carência, à necessidade espiritual e física da minha vida. O Evangelho diz, não, nós não estamos aqui nem um pouquinho preocupados em discutir o que o teu corpo está precisando e o que está acontecendo nesse mundo agora. Nós estamos aqui focados para te dizer qual é a vontade de Deus para a tua vida, que você precisa entender e obedecer. É radicalmente inverso. Isso na teologia é identificado como existencialismo. É uma doutrina que ela está focada em debater do que o homem precisa e do que ele quer alcançar. Já o Evangelho não. Ele quer falar para você qual é a vontade de Deus que pode te salvar. É radicalmente diferente. Era isso que na verdade o gnosticismo representava. Era um monte de utopias, de ideias malucas, mas que na verdade todas elas estavam direcionadas ao mesmo ponto específico: realizar as pessoas
ascensão a cada uma delas, para que todas pudessem ser felizes consigo mesmo. Já o Evangelho não. O que Jesus pregou é diferente. O que ele pregou, realiza o plano dele na tua vida. Satisfaz o desejo, o sentimento desse Deus, de querer te salvar da punição, da corrupção, do pecado, da iniquidade. É um acontecimento que o Filho é glorificado, não o homem. Que o propósito é pôr Jesus no homem, e não adaptar o Filho nas ansiedades que estão aqui. Filho, desce lá na terra e prega esse tema, porque todo mundo vai gostar. Deus não tem isso. Vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre vida financeira, vamos falar sobre depressão. Se vocês não perceberam, as igrejas estão falando mais com teor filosófico do que o propósito evangélico, falando do Evangelho. Eles estão mais abertos para tratar os assuntos da psicologia e da filosofia do que inteiramente o que o Evangelho comunica, que é a redenção, que é a reconciliação, que é a restauração do homem. Então, vamos dizer assim, é um problema que nós enfrentamos aqui. Porque todo culto, nós nos deparamos com pessoas sentadas aqui, eu vou até falar de membros aqui, que eles estão já, vamos dizer assim, cansados, esgotados de nos ouvir falar sobre a mensagem da cruz e sobre o Salvador. E estão já demonstrando aptidões e tendências a buscar estes líderes, esses mestres, esses sábios, para discutir os assuntos da vida e do que pode ser desfrutado aqui ainda, neste mundo. Esse é o conflito. Nós queremos falar de Jesus para você, mas você quer ouvir falar sobre tua vida. Esse é o confronto. É querer tornar a fé a dinâmica da tua realização. E a fé, segundo as Escrituras Sagradas, é o conhecimento que Deus revelou por intermédio do seu Filho, que define qual é a vontade dele que te salva. Que eu não sei se é o que você quer. Se você quer a verdade de Cristo, se você quer o lixo da filosofia e da psicologia. Desvendar aonde está a força de Deus em algum lugar aqui nessa terra, que te faça ter um equilíbrio espiritual e o corpo definido, realizado, satisfeito. Eu pergunto para vocês aqui, algum dia nós vamos ter isso? Algum dia nós vamos alcançar isso aqui nesse mundo? O Evangelho diz não, porque a fonte disso é Jesus Cristo. E se nós queremos realmente alcançar a vida, nós temos que cair na mão dele e procurar entender e compreender, fazer a vontade dele. Amém, Jesus cenáculo. Então você pode hoje estar aqui cheio de conflitos internos, você pode realmente estar perturbado, atormentado, etc., cheio de problemas, etc, etc, etc. Você pode também, por um outro lado, estar doente, com o teu físico, com o teu corpo prejudicado, e todos esses fatores que estão acontecendo dentro e fora da tua vida, Deus vai querer usar para te trazer para Cristo, no intuito de fazer você entender a vontade dele para alcançar as bênçãos. Porque o Evangelho entende e define que não tem como você alcançar bênçãos com Deus sem o Salvador, sem a obediência a Ele, a sujeição e a submissão a Ele. Então eu queria convidar a igreja em nome do Senhor Jesus a abrir o texto de João 17:3, aonde Jesus ele fala, o primeiro texto aqui nessa noite que define
que conhecimento para nós define a vontade de Deus para as nossas vidas, tá? Que ter o conhecimento para a fé cristã, para o Evangelho, é você ter a vontade de Deus explicitamente compreendida dentro do teu ser. Lê o texto para o pastor, por favor. Todos os homens devem corresponder positivamente àquilo que Deus revelou por intermédio do seu Filho. O propósito é conhecer a Deus por intermédio daquele que foi encarnado, esteve aqui na terra e fez o que homem nenhum fez. O nosso propósito dentro de uma igreja com a Bíblia aberta é receber, admitir, entender, compreender Cristo, não o homem. Cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu pensamento, mas Ele é a luz. Ele é a revelação. É por intermédio dele e do entendimento do que ele ensina que nós vamos chegar às promessas e às bênçãos. Sem isso, não há condições, na opinião bíblica, não tem caminho com Deus. Você não foi chamado de Deus a Cristo para entender o corpo, o espírito, o mundo, os astros, o cosmo, como se as partículas de Deus estivessem derramadas e repartidas por aí, que você precisasse de uma destas para ser feliz. Porque o conhecimento que estamos formados, todo ele foi revelado plenamente em um único homem a quem Deus destinou. E é dele que nós precisamos. É dele que nós necessitamos. É o que a Bíblia está me falando aí agora. Não é do homem, não é da terra, não é do mar, não é das estrelas, não é da lua, não é da criação, não é do que o mundo pode nos oferecer, mas do que Deus revelou por intermédio do seu Filho. O Evangelho nos ensina a nos apegarmos, a nos firmarmos neste acontecimento, o Cristo crucificado, o Verbo encarnado, a pessoa do Filho de Deus que veio trazer a nós esta luz, esta iluminação, este conhecimento, este saber, esta revelação. É disso que nós vivemos aqui. Não vivemos de ideias, não vivemos de opiniões, não vivemos das etapas históricas, do desenvolvimento científico. Nós não vivemos dos anseios, das oportunidades que estão lá fora agora. Nós estamos aqui numa igreja cristã, ouvindo um pastor lá pregando a palavra, porque Jesus é o nosso propósito central. Ele é a pedra angular que esta igreja foi edificada, ou seja, é nele que nós vamos construir vida, é a partir dele que nós vamos construir opiniões, pensamentos, anseios, vontades, propósitos, tudo. Ou então nada. Então, o conhecimento especial consiste em nada mais do que um movimento que não consegue se realizar com Cristo, que acha monótono ficar tratando exatamente somente de coisas específicas relativas à redenção, à restauração, à salvação do homem para com Deus, por intermédio daquele que morreu por ele. Nós queremos falar de assuntos da vida, ampliar esse conhecimento para horizontes aonde o homem é mais visto do que o Salvador. Então Paulo falou: guarda a revelação, tá? Guarda a revelação, Timóteo, porque tem alguns aí que professaram a fé, mas se desviaram da revelação, passando a tratar de assuntos e temas que o Evangelho não quer falar. O que estamos focados aqui em plenamente ensinar a igreja é a obediência ao propósito que Deus revelou no seu Filho, a aceitação de que o amor de Deus está
ali revelado em seu Filho, que nós precisamos buscar comunhão com aquele que Deus enviou para morrer por nós. O nosso propósito é alcançar a Cristo, não a vida. O nosso propósito é alcançar o Salvador, e não os anseios e os sonhos desse povo. Então vai lá realizar o seu sonho, já está fora do Evangelho. Não desista do teu sonho, filho. Teu sonho pode não ser bom para Deus. O que ele faz? Ele descarta. Ser crente é assim. Você vê Jesus assim, você está limitado e sujeito ao que Ele quer. Você está aqui para se especializar na vontade de Cristo, não na tua vontade. Pega a tua cruz, nega a si mesmo, vai e segue Ele, ponto final. Ele deixou muito bem claro aqui qual é o chamado desse povo aqui. Hoje eu te garanto, ou você vai ficar aqui ou você não vai querer voltar nunca mais aqui nessa igreja. Porque nós vamos definir quem você é. Se você é um racionalista, se você é um místico, se você realmente é um esotérico mascarado em cristão. Tá? Ou se você realmente quer ser um crente. Você pede para uma igreja, você pede uma liderança pastoral que te ensine o caminho que Jesus pregou, que te traga o conhecimento pleno daquilo que Ele ensinou. Aí sim, nós estamos falando de fé, tá? De uma pequena semente que o reino de Deus trouxe a você, para ser semeado no teu coração, que detona os interesses desse reino com a tua salvação. E muitos deles se chocam frentemente com aquilo que nós gostaríamos, ou sonhávamos um dia ter, que Deus vai descartar para que a vontade dele se cumpra. Vamos dizer o seguinte: ser crente não é fácil. Servir a Jesus realmente não é fácil. Você tem que amar muito e ser muito crente para suportar essa caminhada de sujeição a esse Salvador. Porque quando você vier com os assuntos relacionados à vida e Ele quiser tratar do teu pecado, do teu conserto, da tua santidade, da tua adaptação à vontade dEle, você vai lembrar dessa pregação aqui. Eu peço a Deus uma palavra, Ele me dá outra. Eu oro por algo e Ele me receita outra coisa. Essa é a realidade da fé. Você pergunta para mim aqui: ô pastor, então quer dizer que o senhor está sofrendo muito se tratando disso aqui? Que a realidade nossa é corresponder positivamente ao que Ele é e ao que Ele pregou? A minha adaptação continua ainda me trazendo conflitos. Continuo me vendo sacrificado. Continuo me vendo guerreando contra as minhas vontades, para fazer o que Cristo quer. Porque se isso não acontecesse, não era normal, não era ser humano. Continuo assistindo esse conflito dentro de mim. A ordem pecaminosa querendo se opor à ordem de Cristo. E uma conflitando contra a outra. Mas o que Paulo diz? Estou crucificado com Cristo. Para o mundo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, agora eu vivo por quem? Por Cristo, pela fé, por Jesus. Irmão, nós não vamos cansar de ouvir essa palavra. Nós não vamos cansar de ouvir esta mensagem. A filosofia diz: ouça o teu coração, ouça o que o teu corpo está querendo dizer. Entenda as pessoas, entendam as diferenças. Já o Evangelho diz: ouve o que Jesus quer falar. Porque o pão que nós comemos aqui é a palavra que sai da boca de Deus. É o alimento para a nossa alma. Atos 2:36. Define-se que se todos devemos corresponder positivamente à revelação de Deus que está em Cristo, o pleno conhecimento do nosso saber,
do quanto temos que obedecer o seu propósito, aceitarmos o seu amor, a comunhão com Ele. Então, o que não pode ser? O que não pode ser? O conhecimento não pode ser uma mera representação intelectual, porque esse conhecimento já está pronto para ser usado para quem é ser crente. Ninguém está aqui para desvendar, já foi desvendado, já foi revelado. Jesus é algo que Deus preparou para você viver e ponto final. Você não precisa de uma segunda experiência, de um sexto sentido, de um terceiro olho na testa, porque esses dois que você já tem já é suficiente, entendeu? Você não precisa de um sexto sentido, tá? Mas eu quero uma dimensão a mais. Eu quero uma dimensão a mais. Então, filho, o que você está querendo é um pacto com o capeta, é com o cão, tá? Porque essa dimensão que a sociedade hoje busca é um sentido paralelo ao que Deus revelou pelo Filho, e esse é o caráter da pregação. Não há experiência com Deus, não há graça, não há misericórdia, não há bênçãos vividas fora de Cristo e do que Ele ensinou para você viver na fé. O ponto de partida é Ele. As coisas se constroem a partir dele. Leia Atos 2,36. Amém? Nossa, mas que conhecimento, que entendimento, que compreensão, tudo num homem só. Já no meu caso, tudo que eu estou falando aqui é de Jesus, eu só estou repetindo. Qualquer um de vocês pode fazer se for honesto, tá? Quais são os 2 maiores mandamentos? Pronto. Primeiro, ama a Deus. Segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Você está buscando o quê? A reflexão daquilo que foi revelado e está pronto para ser usado. Mas eu quero uma outra dimensão. Então entra lá na experiência, por exemplo, dos Testemunhas de Jeová, que o fundador recebeu uma Bíblia de ouro no quarto dele. E todo mundo acreditou que ele teve uma revelação especial. É típico do gnosticismo. Não está compatível, harmonizado com o que Cristo ensinou. Mas ele disse que ele recebeu. E montou uma das seitas mais influentes da modernidade. Que muita gente acredita. E ainda segue, e ainda é influenciado. Olha para vocês entenderem o poder da mentira dentro da igreja. O que ela não pode fazer a nível de destruição de almas? Tratar sobre temas e assuntos separadamente de Cristo. Pode dar um estrago para a nossa vida. Pode arrebentar com as nossas almas. Nos jogar na mão de exploradores. Entendeu? Tá? E eu não preciso ir muito longe. Vai lá no Brás e você vai ver que tem um idiota que montou um muro de lamentação em pleno século 21. Para você ir lá ficar balançando a cabeça como se você fosse um judeu. E eu quero que você bata ela, se você for lá. E saia com 6 galos de lá, para ver se você não acorda. Entendeu? Como que a mentira, ela pode gerar destruições? Mas para que acreditar nelas? Aí é que entra o apelo de Paulo a Timóteo. Para que acreditar nisso tudo que está sendo dito e falado, se nós temos a revelação pronta, que é Jesus? 1 Coríntios 2,8. Não precisamos de nenhum dito, de nenhum mito, de nenhuma referência intelectual, porque temos Cristo. Não precisamos de ninguém e nenhuma instituição para representar o nosso saber, porque temos Cristo. Ele é o pleno conhecimento, Ele é a imagem do conhecimento. Vai, Senaco, lê esse texto, por favor. Amém, Jesus? Afinidade com o conhecimento que Deus revelou pelos profetas no Antigo Testamento faria que os judeus nunca crucificariam o Filho de Deus se eles tivessem harmonizado com aquilo que foi dito lá. Mas não tendo aproximação com aquilo que os profetas ensinaram, distantes do que foi revelado por eles, quando Jesus apareceu, eles o mataram por falta de conhecimento. Então você pode estragar a tua vida.
a partir do momento que você acreditar e achar que é uma parte de Deus dentro de nós, porque nós nascemos assim. Eu acho que é uma viagem muito horrível para você. É um caminho de destruição. Você acreditar que você é alguma coisa sem Cristo, tá? Sem a palavra dele. Sem ele, você não é nada. Só tem significado para nós o que a gente sente, escuta e vê, se Jesus é a essência. Tem muito sonho espiritual que eu já descartei na minha vida. Eu sonhei, acordei de manhã e tentei fundamentar no que Jesus ensinou aquilo que eu sei, cheguei na conclusão de que foi. Eu dormi muito cansado, comi muito. Entendeu? Foi um acontecimento puramente humano. A gente pode sonhar com coisas que a gente fala demais. A gente pode ter vertigem, tá? Eu vi um clarão. Clarão eu vejo todo dia. Mas não é em todos eles que Deus está. Entendeu? Eu vi uma luz. Você tem problema de miopia. Você tem problema sério de miopia. Você tem que ir no médico ver isso aí. Tá? Você tem problema nos olhos. Vai fazer um exame. Estou vendo um clarão toda hora na minha frente. E esse clarão te disse o quê? Não, eu estou vendo um clarão. Você está com um problema sério de saúde, filho. Tá? Estou escutando vozes. Outro dia eu vi lá um vulto que passou na porta. Quantas vezes você viu isso aí? Muitas vezes. Isso quer dizer o que para você? Você está assistindo muito filme de terror. Quando Deus quer falar alguma coisa, Ele fundamenta o que Ele fala. Ele explica o que Ele fala. Ele capacita a igreja para entender. E o que Ele fala está na Bíblia. Não entra em contradição. Está harmonizado com aquilo que Cristo revelou. E nós precisamos saber e experimentar. É nada mais do que a bússola da igreja. É o que Ele ensinou. Ninguém se perderia se estivesse olhando para Ele. Mas porque ninguém está olhando. Aliás, não digo ninguém. Muitos não olham para Ele, acabam caindo exatamente no quê? Nas ideias, nas suposições, que é onde estão os movimentos de destruição hoje na sociedade, que afastam os homens de Cristo e daquilo que tem que ser debatido, do que tem que ser falado, do que tem que ser refletido, do que tem que ser adaptado. Jesus é isso para nós, um desafio para nós. Sabemos como andar com Ele. Sabemos como superar essa adaptação. Que Ele está nos pedindo, nos chamando. E o propósito do diabo é te desviar disso. Filipenses 3:10 ao versículo 12, lê esse texto, irmãos. Pode ler em voz alta, porque tem gente aí que não gosta de ler a Bíblia. Pode ler. Amém. Amém? Do 10 ao 12. Amém? Eu prossigo a alcançar aquilo que Cristo me prometeu, aquilo que Ele me ensinou, baseado naquilo que Ele viveu. Baseado naquilo que Ele viveu, naquilo que Ele testemunhou, nós estamos vivendo espiritualmente e no futuro seremos revestidos completamente disso. Ponto final. Então, se você realmente quer se inteirar neste assunto chamado Jesus, salvação representada pela morte do Filho de Deus, você tem que se entregar o quê? A esse desafio de entender quem é Ele, o que Ele quer de você, não o que é a vida, não o que é o mundo, não o que é as pessoas, porque o nosso propósito não é esse. Não é o propósito do Evangelho. Então você entra na filosofia, lá no renascentismo, lá no iluminismo, homens que cresceram e ficaram famosos, baseando-se exatamente no quê?
No conhecimento anatômico, no conhecimento psicológico, no conhecimento, na fala do saber daquilo que o homem é em si mesmo, e as coisas foram sendo difundidas, divididas ao longo das épocas, da história, do avanço da ciência, e as pessoas foram se apegando cada dia mais com as frases ditas por eles, com os versos que até hoje são citados por cada um deles. Eu te pergunto, o que valeu isso? O que valeu para a história humana? Conhecer si mesmo, evoluir da sua ignorância e ser mais entendido e mais inteligente do que o homem foi lá atrás. O que adiantou para esse mundo esse avanço científico? Curou ele, salvou a humanidade. Hoje mesmo me deparei com uma matéria que dizia o seguinte: a NASA afirma que há vida em outro planeta. Acho que colocaram uma foto, não sei se ela era verídica, mas dos empregados da NASA se abraçando porque tinham encontrado, estavam afirmando ter encontrado vida fora do planeta. Mas a frase era assim: nós não temos como provar, mas sabemos que existe. Nós não temos uma prova ainda, mas sabemos que existe. Diante de tudo que a humanidade já viveu, você acha que nós temos aí, estamos para esse tipo de coisa, de pensamento, que alguma coisa diferente vai acontecer, fora daquilo que Deus determinou vai acontecer? Nós não podemos confirmar, mas nós acreditamos. Esse é o caminho da corrupção, de querer construir ideias, pensamentos com base no suposto e não no fato. O que é o fato? A corrupção é um fato. O que é o fato? Cristo na terra é um fato histórico. A corrupção é um fato histórico. O que a Bíblia afirma é um fato histórico. Agora tem ideias por aí que não se prova nada. A evolução, por exemplo, é uma coisa que não se prova, mas continua sendo pregada e muita gente continua acreditando. De que o homem evoluiu através de uma espécie irracional, ou metade racional. É uma coisa tão óbvia, que o homem não veio do macaco, que basta se explicar nisso, de que se realmente isso é verídico, deveria-se então permanecer esta evolução. E por que ela foi interrompida? Por que não disseram isso lá atrás para as crianças, para os adolescentes? Olha, minha gente, só aconteceu, entendeu? Uma fase só dessa evolução do homem surgir do macaco, porque foi interrompida e parou, os macacos continuam macaco. Tá? Só aconteceu uma vez, isso na história humana. Então é contraditório. Na prática não serve. É uma ideia que está aí, mas não se prova. Mas o que nós estamos vivendo? A nível do que é verídico, do que é real. O sofrimento, a dor, o desespero, a iniquidade, a corrupção. Tudo aponta de que o homem não é capaz de salvar nada, nem a si mesmo. De que ele precisa de alguém melhor do que ele mesmo. É onde entra o Evangelho na minha vida e na tua vida. A necessidade de um Salvador não é uma concepção religiosa, é um fato. Nós precisamos de alguém melhor do que nós. E nós cremos que Jesus é esta pessoa, esta salvação, esta obra, este acontecimento que nós estamos aqui para viver. Então eu estou alicerçado no conhecimento que Deus revelou, que me induz a obedecer, a aceitar e a buscar união com Ele. E tudo isso é riqueza de glória, disse o apóstolo Paulo. Toda esta riqueza habita num vaso de barro de miséria, que Deus confiou a mim para me salvar,
para me restaurar. E lá em Gálatas capítulo 4, versículo 9, diz que o apóstolo Paulo, que o conhecimento só é possível para nós porque Deus nos chamou para Ele mesmo. Jesus como a imagem de Deus. 1 Coríntios 13, 2, o amor perfeito que conhecemos nele. Lá em 2 Timóteo 2,19, Jesus Cristo como único mediador, como único fundamento, como única pedra de edificação para as nossas vidas. O conhecimento só é possível porque Ele esteve aqui, porque Ele assinalou esse propósito em nossas vidas, e esse processo chamado conhecimento, ele só se deve ao fato de a luz ter chegado até a nós. O conhecimento da verdade só é possível porque ele veio, se encarnou e esteve no meio dos homens, e os homens viram a glória, a luz do Filho único do Pai, disse João. Essa é a verdade que liberta. É Ele. É nisso que eu tenho que me inteirar. Eu tenho as mesmas reações que você tem, a nível da palavra chamada necessidade. Os mesmos problemas que você tem, eu também tenho. De saber exatamente como sobreviver diante disso tudo que está acontecendo aqui nessa vida. O que será, o que vai ser de mim nesse mundo. Tudo que você passa, eu também passo. Mas aonde acontece a diferença? Aonde nós nos edificamos e nos firmamos. Então há duas razões hoje aqui. O indivíduo que determina que a sua formação, o seu pensamento, se deve ao fato do que as pessoas falam, do que vem sendo dito por eles ao longo da história, ou desse outro indivíduo que eu chamo de crente, que esvaziou-se de tudo que ele ouviu na vida, para se encher de Cristo, e passar a tornar Jesus Cristo uma caminhada e um propósito de vida. Conhecimento revelado, que não pode ser desperdiçado, desprezado, ignorado por nenhum de nós. Então, Timóteo, guarda esse depósito na tua vida e fuja dos debates tolos, inúteis, desproporcionais, porque nós, enquanto estamos querendo buscar Cristo e alcançar o que Ele veio nos oferecer, eles estão aí debatendo e discutindo sobre os temas da vida, sobre questões políticas, sociais, sobre questões culturais. É isso. Qual a nossa diferença em relação a eles? Que a formação deles é puramente intelectual, a nossa, Cristo. Eles surgem da inteligência e da ciência, nós, da luz de Cristo. A luz que veio ao mundo, e aqueles que são desta luz, vêm para ela, a fim de que as suas obras sejam reveladas e tratadas, curadas, libertas, transformadas. Mas aqueles que negam a luz, negam porque não querem ser tratados e revelados. Não é isso que diz a palavra de Deus em João? No capítulo 3? Do verso 18 em diante? Você que está ouvindo essa palavra hoje aqui, quando o Senhor me pediu e disse assim para mim: servo, prega isso aqui. Eu falei: Senhor, o que nós vamos enfrentar hoje lá? O que está sendo enfrentado todo culto, todo dia, dentro da minha igreja, tá? A insatisfação por parte de pessoas que estão saturadas de escutar
a mesma coisa que o Evangelho trata. Estão querendo ampliar o tema, estão querendo ampliar o debate para horizontes e propósitos, direções que eu não quero tratar, que eu não quero falar. Tem gente aqui querendo tornar o plano da cruz um plano de ascensão própria. E manda falar para esse povo que isso já foi praticado lá atrás e condenado também. Vocês vão repetir isso aqui? Por que que Deus, tudo que Ele tem que falar tem que ter sentido com aquilo que você quer? Por que que Deus tem que corresponder ao que você quer? Por que que Deus tem que atender ao que você quer? Por que que Deus tem que estar de acordo com aquilo que nós estamos fazendo? Que raio de Deus que é esse? Que não discorda, que não exorta, que nunca está contra nada do que você faz, sempre aplaude o que você faz. Eu não entendo isso. Que Deus que é esse que você está vivendo aí? Que nunca está contra nada, sempre está a favor. Não tem alguma coisa errada? Será que não é algo que foi evoluído dentro de você? Uma espécie de boneco virtual que você criou, baseado exatamente no quê? Nessa explosão de vontades próprias. Você está prevendo, profetizando. Você está pregando uma coisa que surgiu do teu coração. E não do Salvador. E é isso que você precisa hoje aqui distinguir. Se esse cristianismo que você está vivendo surge de um movimento que tenta responder às tuas ansiedades, ou se você surgiu deste Cristo, que te ofereceu a vida, para te salvar de você mesmo e da tua corrupção. Será que o teu batismo, a tua confissão, a tua vivência dentro da igreja não está alicerçada nesse movimento espírita? Nesse movimento materialista, de que Jesus precisa ser justificado nas minhas conquistas, na minha própria realização. Só tem sentido para mim segui-lo se ele satisfazer e realizar aquilo que eu sonho. Deus não é isso. Deus é o contrário. Ele está disposto a te condenar se você não cair nos pés de Cristo. O Evangelho me diz que lá na frente há um Deus irado, preparado diante de um tribunal para condenar de maneira maciça toda uma sociedade que negou, subestimou e rejeitou a salvação que o seu Filho veio trazer. É isso que eu temo na minha vida. E o que eu estou tentando te pregar aqui, que é bem diferente desse Jesus republicano, desse Jesus político, desse Jesus artista, desse Jesus status, desse Jesus psiquiatra, psicólogo, que tem que dar uma injeção de paz, de ânimo, de autoestima, de equilíbrio espiritual para uma sociedade corrupta que não quer se converter, que tem que dar alívio para ela, porque a tarefa e a missão dele é te harmonizar com a vida e com as pessoas. Não é o Jesus que o Evangelho prega. Porque esse que o Evangelho prega me diz, ele veio quebrar a barreira da inimizade entre você e o Criador.
para antes do grande dia, construir dentro de você uma coisa que agrade a Deus para você não ser condenado na obra final. E a nossa meta e o nosso propósito aqui, todos os dias, todo instante, todo momento, é corresponder ao chamado de Deus por intermédio do seu Filho, do que Ele fez, do que Ele realizou, que satisfaz a Deus e não a nós. O conhecimento que todos nós temos que ter, e que foi revelado, e está pronto para ser usado por quem quer ser crente aqui. Essa é a nossa especialização aqui: amar, obedecer, se unir a Ele. O que vai ser de nós, depende do Senhor julgar. É Ele quem vai dizer. A minha parte é saber aonde eu vou colocar Jesus nessa vida imprestável, nesta vida imunda, aonde Ele se encaixa nisso. Se isso te cansa, se isso te fadiga, se isso te constrange, se isso te pesa, se soa para você como insatisfação, já está definido qual vai ser o teu fim. Porque Deus esperava uma igreja hoje aqui, alegre, feliz, realizada, contente, porque o Filho dele morreu por você. Mas o que ele vê hoje aqui? A fadiga e o cansaço de tanto ouvir isso. É o que nós estamos vendo nos últimos dias. É o reflexo desse movimento. Gente que não tem prazer no fato da cruz, mas no acontecimento da sua própria vida, em receber o poder da ascensão, em prever o futuro. São estas coisas que são discutidas baseadas no corpo e no espírito, que fizeram a sociedade hoje ser a corrupção maior. Que você está aqui hoje para se libertar, que você está aqui hoje para curar, que você está aqui hoje para quebrar tudo isso na tua vida. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos em nome de Jesus.